Fala aí, galerinha, tudo bem? Tudo bem? Sétimo ano, como estão vocês? Vamos falar mais um pouquinho sobre o nosso Nordeste e vamos finalizar aí as apresentações referentes à nossa macro-região, nordestina. Como essa imagem está dizendo, e é sempre bom lembrarmos, tá? Nosso Nordeste está aí dividido em mesorregiões. Zona da Mata, essa que beira aqui o litoral, correspondente aí à presença da Mata Atlântica. O Agreste, que vai ser uma região de transição entre a Mata Atlântica e o Sertão. E o Meio Norte, que também vai ser uma região de transição entre o Sertão e a Floresta Amazônica presente aqui no norte brasileiro, tá certo? Ela é dividida em 4 sub-regiões chamadas de mesorregiões. Aqui estão as imagens correspondentes aí a elas, tá? A região Nordeste ela vai ser composta por 9 estados, os senhores já sabem disso, tá certo? E as características que diferenciam uma região da outra são características relacionadas à vegetação, relacionadas aí ao clima, tá certo? E principalmente as condições sociais estabelecidas entre esses diferentes lugares, tá bom? O Nordeste, como as demais regiões do Brasil, não é homogênea, nenhuma região é homogênea, tá certo? Ela vai apresentar características diferentes entre si, beleza? Então aqui a gente tem uma característica correspondente a cada uma das mesorregiões, A Zona da Mata vai ser o litoral, com a presença da Mata Atlântica, com a presença aí da cana-de-açúcar, beleza? A região aqui do Agreste vai ser uma região de transição, onde de um lado eu vou ter a floresta tropical atlântica, a Mata Atlântica, e do outro lado eu vou ter aqui a Caatinga presente, tá certo? O Sertão, que aos olhos de muitos é o interior, tá? E o Meio Norte, que vai ser uma transiçãozinha entre o Sertão, a região sertaneja, e a floresta equatorial amazônica, na área onde vai apresentar aí a Mata dos Cocais, paisagens belíssimas como os lençóis maranhenses, tá bom? O nosso Nordeste também apresenta uma variedade muito grande, ao contrário do que muitas pessoas defendem, tá certo? O Nordeste, por apresentar uma grande área do seu território na região sertaneja, mas é extremamente produtivo, principalmente na região ali do Vale do São Francisco, onde vai ter a grande produtividade de uva naquela região, entre Juazeiro e Petrolina, tá certo? Vai ter aí plantios de uva, os parreirais serão muito comuns naquela região, mas nós vamos ter também na região ali da Bahia, principalmente, tá? A produção do cacau, exatamente, esse aí é o cacau para a produção do chocolate, tão delicioso chocolate, Mas o chocolate é um derivado, do cacau, que é esse produto que é bastante plantado, principalmente na região da Bahia. Vamos ter belezas assim muito características, como a ilha, tá certo? A ilha vulcânica de Fernando de Noronha, uma paisagem assim extraordinária da nossa região, tá certo? Vamos ter outras curiosidades, o elevador Lacerda, a ponte da qual eu não me recordo o nome, que vai ligar aí a região de Natal, é muito famosa ela. O elevador Lacerda na região da Bahia, tá? Nós temos a presença da exuberância da Mata Atlântica, localizada aí na faixa litorânea, onde tem chuvas abundantes. A Mata Atlântica que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, é claro que está muito devastada e vai ser aí a formação vegetacional que mais sofreu com a chegada de pessoas no Brasil, porque ela foi retirada. Alguns estudiosos, pesquisadores dizem que resta apenas de 7 a 5% dos 100% que existiram
quando houve aí a chegada dos portugueses aqui. Então houve uma intensa retirada da nossa Mata Atlântica e ela ainda sobrevive em algumas áreas, tá certo? Como nós estamos vendo aí nessa imagem, a Mata Atlântica ela é uma mata assim, cujas características é fechada, é uma mata heterogênea, vai ter a formação de vários vegetacionais, tá certo? E árvores grandes, árvores gigantes, tá? Nós vamos ter também a presença da agricultura nessa região, não só da cana-de-açúcar, como também do cacau, como da laranja. O Brasil é grande produtor de laranja e uma dessas produtividades está aqui, tá? Para quem quer saber, Sairé, na região do Agreste pernambucano, é um produtor bem intenso aí de laranja, e dessa vez tem laranja para vender, mas também temos aí a questão de palmeiras, né, de onde é extraído óleos, tanto para a indústria de cosméticos como para a indústria de alimentos, tá? Temos o sertão, que como imagem clássica a galera traz aí esse sertão. Existe esse sertão no sertão nordestino, professor? Existe a casinha de sapê, casinha de barro, existe a figura aí do asno, né? Existe essa figura seca, mas existe também um sertão bem produtivo, bem exuberante. É a maior área da nossa mesorregião, vai possuir aí um clima semiárido, tá certo? Seco, chuvas escassas na maioria dos anos. É por essa razão que a formação vegetacional é a caatinga, tá certo? Mas o Rio São Francisco, ele contribui muito para que o sertão seja muito rico em termos de produtividade, sem contar nas usinas hidrelétricas que estão espalhadas por aí, principalmente a de Sobradinho, tá certo? Nas regiões de Xingó. Então a gente vai ter a presença de algumas usinas hidrelétricas importantes aí para o abastecimento de energia na região, tá bom? As maiores concentrações humanas, né, do sertão estão ali nos rios Cariri e São Francisco, tá certo? E a pecuária vai ser uma atividade importantíssima, principalmente a pecuária extensiva, porque como a região ela é um pouco escassa de pasto, o gado ele tem que ser criado solto, e gado de pequeno porte, porque necessita de menos quantidade de alimento, tá bom? Vai abranger aí metade da área total do Nordeste, vai ter a presença de muitas cactáceas, vai estar também presente aí uma galera socialmente falando muito assim, muito abaixo em termos sociais, né, apresentando uma miserabilidade muito grande, mas essa mesma miserabilidade a gente vê aqui. A questão é que são paisagens, ambientes, necessidades diferentes, tá bom? Os rios sertanejos, em sua grande maioria, e se liga nisso, são chamados de rios intermitentes ou temporários. Eles secam no período de estiagem e enchem no período de cheia, tá? Já o Rio São Francisco é classificado como um rio perene, ou seja, ele nunca seca. Independente do período de estiagem, ele vai reduzir um pouco, é claro, o seu volume de água, mas ele não seca, tá bom? A seca é um fator aí muito marcante no Nordeste. Lembram que a gente já conversou sobre isso? Isso aqui era um rio temporário, um açude que evaporou, secou, e embaixo que aqui tem lama, tá certo? Então essa lama, ao secar, vai criando aí essa crosta, né, essa rachadura aí no solo, tá? O Nordeste não é só isso. Vejam que ao fundo a gente tem uma formação aqui bem verdinha, bem legal e tal. É claro que, em parte, a galera do gado, que cria gado, principalmente nos períodos de estiagem, sofrem bastante, porque devido à falta de água e, consequentemente, de alimento, grande parte dos animais morrem, mas isso aí não é uma regra, tá? Existe a presença das cactáceas, que não existe só um tipo de cacto, né, só o mandacaru, vão existir várias espécies de cactos diferentes, né, rabo de raposa, chique-chique, coroa de frade, esses outros cactos ornamentais, vão existir vários tipos de cacto, tá bom?
E o cacto ele vai ser interessante porque dentro de sua composição, a palma, né, que é um cacto, e aliás serve de alimento para o gado, porque dentro de sua composição ele vai reter bastante água, mas aí os espinhos, que serão tipo suas folhas, eles serão retorcidos para que não perca tanta água. Por isso que a característica do cacto é estar sempre verdinha, porque ele tem aqui, olha, água dentro de sua composição, mas aí ele faz de tudo para perder pouquíssima água. Ele é o maior economista aí de água, tá certo? Ele economiza água ao máximo, beleza? Sem contar que as árvores da caatinga, elas têm raízes muito profundas para que a planta possa captar água das áreas subterrâneas, dos lençóis subterrâneos, tá certo? Então a questão da região sertaneja vai ser essa: muita luta, uma dificuldade muito grande, a terra árida, o solo pobre na maioria das vezes. Por quê? Porque em tudo que se evapora o solo, em algumas áreas, inclusive são até salgadinhos, de tanta evaporação que se tem, tá certo? Já a região do Agreste vai ser uma região que a gente vai ver a presença aí do verde, né? O verde vai estar mais presente na região do Agreste, porque o nosso Agreste é mais alto. Por ser mais alto, é mais frio, tá certo? Então vai ter aí um clima diferenciado. É uma região de transição entre o sertão e a zona da mata, tá? E é mais alto, então por essa razão vai possuir aí aspectos diferentes. Também é muito voltada à pecuária, principalmente a pecuária extensiva e intensiva, tá? O gado leiteiro, a produção de leite, produção de queijo na região do Agreste também é bem intensa, tá certo? A agricultura bastante desenvolvida, por ser regiões altas, a gente consegue ver a produção de abacaxi, a produção de morango, tá certo? Produção de tomate em algumas regiões, então a gente consegue ver tudo isso aí. São os chamados brejos de altitude, tá? Essas áreas são classificadas como zonas de transição, tanto o Agreste como o meio norte. Transição entre aqui, ó, a Mata Atlântica e o sertão, tá certo? Áreas de transição. Já a região do meio norte, né? A região do meio norte é uma outra área de transição que vai estar entre o sertão e a floresta amazônica. Então, na transição entre esses dois extremos, um com pouquíssima água e o outro com muita água, nós vamos ter aí a mata dos cocais, tá? As palmeiras vão ser muito intenso nessa região, beleza? A área mais próxima da região norte é o meio norte, que é essa região aqui que pega o Maranhão, tá bom? Vai possuir uma vegetação exuberante, tá? Você vê que é uma transição, as árvores saindo do sertão pequena e depois elas vão aumentando de tamanho. Vai ter a presença aí da carnaúba e do babaçu, que são os principais cocos vendidos nessa área. E também vai ter um lugar chamado Lençóis Maranhenses, que vocês iriam adorar visitar, porque é belíssimo o ambiente, tá certo? Nessas áreas é praticada a agricultura tradicional, né, que seria ainda o cultivo da cana-de-açúcar, algodão, arroz, soja. Na região é muito comum a gente ver várias plantações de soja, tá certo, que vem tomando conta aí da área, principalmente da agricultura aí moderna, né? O meio norte vai ser uma área de transição, tá certo? Como vocês podem ver aí, nós temos as palmeiras, né, que seria aí o babaçu. Nós temos a presença da amêndoa, que é retirada desses cocos, tá? E a carnaúba, olha, que também do coco da carnaúba é extraído um óleozinho que é vendido para a região aí, para inúmeras regiões, né? Mas mais para a indústria de cosmético e alimento, tá? O Nordeste ele vai apresentar um contraste muito grande, porque ele vai ter regiões litorâneas, ele vai ter regiões aí de altitudes, ele vai ter regiões aí de grande concentração industrial, né? Ele vai ter um forte que é voltado para a área portuária, né? Então assim a gente tem toda uma produtividade, mas
A gente tem a presença aí das áreas mais calmas, por exemplo, nos lençóis maranhenses. A gente vai ter a agitação das grandes cidades, né, principalmente das capitais. A gente vai ter áreas litorâneas muito fortes, né, como a região aí de Natal, a região da própria Boa Viagem, a região de Maceió. Então, Atalaia em Sergipe, nós temos a presença do Rio Grande do Norte, Natal. Nós temos, graças a isso, né, são cidades aí muito povoadas, a presença de congestionamentos, esse tipo de dificuldade de toda a grande cidade. E temos também uma área marinha assim bastante acentuada e muito trabalhada. Então, nós podemos ver que a nossa região é extremamente rica e é a segunda região no Brasil que mais cresce economicamente, tá certo, senhores? Esse foi aí, para finalizar, o nosso Nordeste. Agora, dessa vez, de fato, finalizamos ele. Na próxima aula entraremos aí com a região Centro-Sul, tá certo? Porque estamos trabalhando as divisões aí geoeconômicas do Brasil, tá? Lembrando que o nosso Nordeste tem a mesma nomenclatura aí da divisão do IBGE, mas a divisão que o livro de vocês aborda é a divisão geoeconômica, dividida em 3 blocos: o país, Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. E a região Centro-Sul é a nossa próxima região de estudo, tá? Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!